Entendeu? Por quê? Porque você é um curso barato para você montar, você vai dar um curso técnico de outra área, você tem, às vezes, maquinário, você tem isso aqui, você tem uma estrutura. Ah, eu não sei, eu acho que semana passada. Eu botei meu nome. Botaram seu ponto. Eu saí cedo, é verdade. Eu nem tô. Eu nem botei seu nome, eu tô considerando. Não, mas eu sempre escrevo embaixo sobre a aqui. Eu tô considerando você professora. Ah, Pra mim. somos todos. É. Se eu merecer, se eu venho duas vezes, eu venho como professor e venho como estudante. Mas olha que eu estudei o carro, né? O carro que sempre foi vestido da UERJ. Progressivo. Criativo, não sei o quê. E de fato, era brutal lá, em qualquer lugar, em todas as escolas, a competitividade. Nossa, eu tinha uma raiva daquilo, não existia bullying naquela época. Eu era sempre a vítima de bullying ali, então eu era uma problemática. Ah, é? Toda semana eu parava no sonho, entendeu? Que raiva, porque... Você era vítima de bullying porque era TBS? Não era, eu não sei, eu acho que eu era muito recordada. Mas tinha um paradoxo aí, ela falou que não existia bullying, que ela sofria. Não existia. Eu sei, tá falando. Tipo assim, eu tinha muita dificuldade de pegar a questão social, entendeu? O comportamento era você aprende na convivência, mas eu não aprendia. Então eu era socialmente retratada. Era um desastre, eu fiquei raiva que eu tinha naquela escola. Então vamos começar oficialmente. Então olha só. Quero fazer alguns comentários bem iniciais. Vou deixar aqui também quando alguém chegar a ouvir. Show. Para depois passar a palavra para vocês assim, sobre essa discussão sobre teorizações curriculares, né? Assim, por onde eu começo? Acho que a primeira observação importante é que currículo é uma das coisas mais difíceis de definir na área de educação. E eu acho que é a sub-área, estou falando do campo da comunidade acadêmica de pesquisa em educação, não em educação matemática. Né? Isso, claro, uma observação que eu quero fazer já. É uma das coisas, talvez um dos campos mais difíceis e mais assim, que é um mundo, que é um universo. Porque dentro do novo currículo tem muitas linhas teóricas muito diferentes entre si, né? E esse texto fala um pouco disso, mas já eu quero voltar a falar sobre isso. E algumas dessas linhas usam muito, principalmente aquelas pós-críticas, aquelas mais recentes, elas se sustentam em muitas referências da filosofia, da sociologia. Psicanálise também. Exatamente. Deixa eu falar para você. Tá aberto, tá fechado. Tá aberto? Não, mas... Tá aberto. É porque ela Parece. não abre. Não fechei não. Tá, beleza. Não, porque ela não abre por fora. Não só encostar. Enfim. Exatamente. Psicanálise misturam muito essas coisas, né? Então, muitas vezes, assim, eu comecei a ler coisas de currículo relativamente há pouco tempo, quando eu entrei no programa de pós-graduação em educação, que foi em 2017. Para mim, que sou velho, isso é pouco tempo. Né? Só 7 anos. Isso. Então, mas muitas vezes, um pouco como a gente estava comentando na leitura da Lélia e da Beatriz, né? Eu leio coisas e cito referências que eu não sei, não conheço, assim, é muito... E a gente não percebe que tem alguma coisa ali que a gente não está captando. Eu ia até colocando isso, porque me falta um embasamento teórico que eu fico, e aí eu fico pensando assim, em entender o todo, né? Para que... algumas coisas eu meio que pulo mesmo, eu não vou... A escrita dela não é nada ingênua, né? Mas a minha leitura é. Porque, e aí aos poucos eu tenho aprendido mais isso. E lido também mais coisas e vai aprendendo. Mas assim, para quem chega no campo da educação com uma formação inicial na área de humanas,
vantagem, né, nisso. Porque já fez essa outra sociologia, a pessoa já tem, né? A gente não tem, na nossa graduação não tem nada disso. Não tem nada disso. E, inclusive, nas áreas humanas, eles leem uma série de autores, até da parte de psicanálise, que nós não lemos, simplesmente. Nós deveríamos ler, né? Deveríamos. Mas mal nós temos sei lá, didática. Tem dois. A gente lê comentador, né? Hein? Normalmente os textos que passam pra gente é alguém que comenta alguém. Isso. Que já bota a sua visão a respeito do que ele entendeu. E aí, O cara vai comentar sobre tal nome. Mas isso também é uma coisa que eu fico pensando, né? Porque eu ampliei um pouco minha capacidade de ler essas coisas justamente por ter feito uma parte da faculdade de psicologia. Eu comecei a cursar na UF, e na UF você chega no primeiro semestre, é destruição de paradigmas, assim. O objetivo deles parece ser destruir todos os paradigmas com a qual o aluno chegou. Verdade? Como assim verdade? O conceito é esse. Mas isso na UF, né? Aí eu comecei lá, depois de programa de horário, e aí eu mudei para a UFRJ. Aí eu fui ver o primeiro semestre de psicologia da UFRJ. Economia, matemática, biologia. Você não vê nada disso, é totalmente distinto, não tem essa mesma... Então eu estranhei um pouco, né? Mas agora, o que eu fiquei pensando depois é que nossos alunos estão na universidade, a gente trabalha em universidade. E esse conceito de universidade, a gente ignora totalmente. A gente trabalha na universidade. E os alunos também. Todo mundo. Você entra, você está numa universidade, mas na verdade o que você vai fazer é sua listinha de compras pré-determinada. Você fica mais isolado. Nada de universal. Um exemplo disso, que eu acho muito assim, básico, assim, eu fico brigando aqui dentro para ter, que a gente mudou o currículo de licenciatura há pouco tempo, né, assim, na verdade isso teve tanto aí de volta que eu nem sei como ficou no final, mas de ter uma carga horária grande de disciplinas eletivas de livre escolha. Que a pessoa pode fazer uma disciplina mais aberto, isso eu ia falar, da já se música. discutia há 30 anos atrás. E as pessoas... Você tem a possibilidade de, mesmo fazendo matemática, se matricular em outras disciplinas abertas, eletivas. E as pessoas aqui, os colegas, têm muita dificuldade de aceitar isso, assim, que isso é bom para a formação que a gente, pelo menos a minha concepção, né, assim, que a gente tem que dar na universidade, não é só uma formação especialista, é uma formação cultural, assim, geral. Assim. Então, isso eu acho até que deveria ter uma parcela, assim, uma fração da carga horária que a pessoa deveria ser obrigada a fazer, porque você forma a gente muito bitolada. E as pessoas aqui acham que você tem que fazer só matemática, você tem que fazer só matéria da matemática, é muito difícil isso. Porque senão vira uma formação técnica. E a discussão sobre currículo dentro da matemática é a discussão o que eu vou dar e o que eu não vou dar. Exatamente. Isso aí. O que eu vou botar de matemática? E como você coloca, né? Mesmo o que eu vou dar e o que eu não vou dar é baseado na minha experiência. Isso aí. Isso aqui deu certo. Deu certo. E esse pede deu certo também. Deu certo. Bem entre aspas. E até enquanto o aluno é imaturo durante o curso, acho que também fortalece essas pessoas que argumentam tanto, né? Sim. Porque eles falam assim, mas aí tu vai colocar livro, o cara vai fazer futebol 1 lá na educação física. Então vai pegar uma matéria que ele consiga uma nota alta para passar. E que de fato os alunos vão fazer isso. Também o aluno, por outro lado, a gente está formando alunos, né? A nossa concepção de educação é muito errada. E o aluno se sente muito, a palavra não é subalterno, né? mas muito hierarquicamente abaixo dos professores, que nem assim, certos questionamentos ele se dá o luxo de fazer. Peraí, por que reprovando em números no primeiro período, tem 30, que nem o Anderson Luiz, que você conheceu bem, não sei o quê. Poxa, ele quando foi lá falar que para eu voltar a estudar, ele disse que na turma dele, de números, a turma tinha 30, passou ele, mas não dá. Tem alguma coisa errada, não é possível. Pode achar que não tem alguma coisa errada. Não é possível, cara. É normal, a matéria é muito difícil. Eu lembrei uma experiência que eu tive, né? Eu estava desesperado para me formar, precisava fazer uma eletiva. Você tinha que cumprir uma eletiva. Ele fez onde?
Na UERJ. Aí fui em 96. Acabei no primeiro semestre de 96. Aí eu estava desesperado. Aí eu fui na engenharia, porque naquela época não tinha nada de você fazer. Aqui no lugar, exatamente. Você tinha muito bom. Na engenharia não tinha, aí eu fui muito. Aí eu, porra, eu vou lá. Foi subindo. Aí eu fui subindo. Exatamente. Aí eu consegui na filosofia da religião. Foi uma experiência assim muito legal, sabe? E o interessante é que essa ideia de universidade, né? As próprias pessoas das humanas olhavam assim para você, porque no primeiro dia você se apresenta, né? No primeiro dia que você vem. Então eu falei assim, eu sou da matemática, porque na coletiva todo mundo fica assim. Sabe ler? Entende? Quer dizer, você se sente até meio isolado. Pô, o que você está fazendo aqui, né? Mas a experiência em si, é claro que quando eu fiz no desespero, foi naquela ideia de, tipo assim, eu quero mudar o meu curso, a minha formação. Mas a experiência em si foi muito boa. Filósofo, né? Filósofo, ela estava do Nietzsche e tal, eu não conhecia, eu comecei a ler coisas sobre Nietzsche e tal. Só de estar em outro ambiente, né? Exatamente. E uma coisa que eu vejo, até desviando um pouco do assunto da aula, mas eu já vou voltar, tá? Então, tudo isso é currículo, tá? Porque currículo, basicamente, se a gente pode tentar capturar alguma definição de currículo, ela tem que dar conta de currículo daquilo que emerge na aula, né? O aluno é produtor de currículo, tudo que acontece na aula é currículo. Mas eu vou voltar a esse ponto. Eu queria até aproveitar a fala do Marcelo. Uma vez vocês conhecem o Felipe Aki? Uma vez ele falou uma coisa muitos anos atrás, ele é meio maluco, né? Mas ele falou. É o Felipe que botou hoje aquele negócio lá que eu, na mais ingenuidade, achei que era. Não. É outro. Tem até fama que não é. Ele não é do lado. Felipe Aki é professor, foi meu professor. Ah, eu acho que eu sei quem é. É da matemática aplicada. Né? Foi um dos que começou o PEMAT. Ele foi do corpo docente inicial do método. Ele estava no corpo Dos docente. carros. Exatamente. Enfim, mas uma vez ele falou uma coisa que é o seguinte: você pode ser um professor titular da matemática da UFRJ e ser um imbecil. Você não pode ser um professor titular da história e ser um imbecil. Você pode ser professor titular de história e ser um babaca. Isso pode. Surpreendentemente também tem pessoas de humanos sobre direitos, mas assim, não pode ser um imbecil no sentido intelectual mesmo. E na matemática, a matemática convencionalmente é uma formação muito bitolante, é uma formação que você só estuda aquilo. E você acha, e pior ainda, como Você acha que aquilo é o melhor? você acha que aquilo é o melhor, você acha que aquilo é sinônimo de inteligente, exatamente. E aí depois Você não vê, desqualifica outras áreas, né? Assim, depois quando você chega em sala, você passa meu isso. Deus do céu, o que eu faço? As começam a aparecer as dificuldades de todos, né? E aí você fala assim, meu Deus do céu, se você continuar a pensar, né, trazer o pensamento que matemática é difícil mesmo, etc, você não se importa. Você sempre diz que o aluno não está estudando. Mas se você questiona alguma coisa, você começa a falar assim, mas meu Deus do céu, mas por quê? Como é que eu vou melhorar isso? Como é que eu não tenho nenhuma coisa, a faculdade não deu nada. Percebi muito isso a partir das discussões sociais. Em matemática a gente não vai discutir discussão social nenhuma durante a faculdade. Exato. Não conta de demonstração e tal. E aí eu percebi, tanto na sala dos professores quanto na sala de aula. Quando essas questões sociais surgem, né, discussões surgem, você fica ali de mãos atadas, sem saber como desenvolver algo. Só aprendendo, né? Só ouvindo. Eu falei, cara, como é que pode, né? Aqui isso brota tão naturalmente como que na faculdade a gente não discute. Isso facilitou muito. Imagina eu que nem fiz licenciatura. Então, Eu também não fiz. O que me facilitou foi a minha mãe ser uma visionária. Minha mãe, ela nunca se... a escola que ela montou lá, e ela fechou quando ela viu que o negócio era muito mercantilismo demais, ela era uma pessoa assim, daquelas pessoas que realmente acreditavam em educação. Então ela começava a mudar certas coisas. Ela foi a primeira pessoa que escreveu o livro para pré-escola, maternal e etc. no Brasil, porque todo mundo dizia que era para brincar com terra. Ela falou, não, a gente tem que aproveitar esse momento
né, de aprendizado, de absorção das crianças. Então, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito à frente do tempo dela. Então, isso me ajudou. Quer dizer, mas as aflições foram continuando, porque eu não estudava nada. Melhorou um pouquinho quando eu vim para cá, quer dizer, eu fiquei mais aflito ainda quando eu vim para a especialização. O projeto Fundamp, eu fiquei mais aflito, porque a gente vai lidando com mais coisas e falando assim, meu Deus do céu. Existe um outro mundo. Exatamente, exatamente. E uma coisa assim, que essa questão, né, da forma como se cria esses mitos, até que vocês falam muito, né, a questão da matemática, de estar associada a algum tipo de inteligência superior, alguma coisa. O mais curioso foi o seguinte, eu dei conta, né, quando eu fui para psicologia, porque eu já era professora da UF, eu entrei na UF para dar aula em 2006 como professora, e entrei como aluna em 2007. Então, eu já era professora, e inclusive, às vezes encontrava alguém que me cumprimentava, eu não sabia se era meu aluno ou meu colega. Mas assim, o que eu percebia? Que às vezes quando você começava a conversar com alguém, por exemplo, alguém como docente da psicologia, e aí aparecia a questão de eu ser matemática, vinha essa coisa de, nossa, e eu dizia, não, mas peraí, como assim? Nossa, você que tem conhecimento técnico, não pode cair essa balela, né? Mas isso, aí tem outra coisa também que eu acho que a gente, que é da educação matemática, precisa se ligar. Que é o fato que essa galera que não tem, como você disse, que podem ser imbecis no sentido do conhecimento, no sentido da falta de conhecimento sobre toda e qualquer questão de humanidade, se sente plenamente à vontade para intervir de todas as maneiras possíveis e imagináveis no campo da educação matemática. Enquanto que as pessoas que de fato estão trabalhando com a educação matemática, e que aí sim tem uma visão mais completa, se sentem cheias de dedos para criticar o bacharelado, para dizer, olha, por que você não tem filosofia da ciência? Por que a matemática? Um exemplo, eu vou falar, tipo, foda-se, mas um exemplo muito evidente disso que a Michelle está falando é o Elon, né? Porque ele falava de educação matemática com uma propriedade. Como se entendesse. Como se entendesse. E as coisas mais idiotas mesmo, ele falava com uma arrogância que vem do lugar dele na matemática. Eles não entendem isso. Tem um livro dele que fala sobre o meu professor de matemática. Isso é horrível. É um bom livro, por exemplo. Lembra da história do Pôncio? Lembra do Pôncio? Orientando da Maria Laura, foi entrevistar o Elon lá no IMPA, aí o Elon falou assim, peraí, cara, estudando isso aí, você quer realmente estudar a história do IMPA, a história do não sei o quê, isso não é relevante para a matemática. Aí o Pôncio, que era um sacana do caramba, deixou ele falar, foi eu sou orientando da Maria Laura. E a Maria Laura foi a pessoa que, como existe? Fez com que o Elon fosse aceito no doutorado dele nos Estados Unidos, que foi a carta dela, não sei o que ficou, mas ele era um arrogante, né? E desqualificando a pesquisa. Mas o Agnaldo, ele falou disso, que teve uma dessas reuniões entre departamentos, e aí teve gente do bacharelado falando, mas isso aí, esse tipo de coisa, tipo assim, né? Falando mal de alguma tese, assim, aí ele falou assim, por acaso, vocês deixam eu ou alguém da educação matemática revisar o texto de vocês? Não, só quem revisa são seus pares. Vocês não são meus pares para falar. Que isso? Tem que marcar uma posição. Eu já vi até eles falando no corredor, assim, às vezes quando tem emprego, tem cartaz de defesa, o tiro, olha só que besteira, assim, eles não sabem a besteira que eles estão falando, coisas que são muito. E às vezes eu vejo no departamento eles falando com uma arrogância, coisas que são muito elementares, coisas que são muito assim. Muita ignorância mesmo, assim, de coisas que são muito já superadas no debate, até assim na vida social das pessoas, enfim. Muitos deles são muito toscos. Sabe nossa disciplina de análise que a gente estudou? A nossa disciplina de análise rolou não só em corredores, como até em e-mails de departamentos, que era um cálculo autômato. Eles não têm o mesmo nome. Você imagina chamar de curso de análise de cálculo autômato? A pessoa não sabe o que está falando. Exatamente.
uma história que foi uma discussão no Facebook, da minha disciplina de análise, você sabe, essa história que até Humberto, mas depois não conto. E até Humberto Bortolossi compartilhou no começo, quando eu comecei a gravar e botar no YouTube as aulas de análise, o Humberto Bortolossi compartilhou uma aula e veio uma pessoa, um professor de alguma universidade, falando coisas assim. Até eu escrevi um artigo, né? Um artigo que chama Isso Não É Uma Aula de Análise. Que é porque ele falou isso, porque é uma aula de análise. E engraçado que nessa época eu estava pensando, porque de fato essa disciplina que eu dou é muito diferente de um curso de análise convencional. E na época eu estava pensando em não chamar mais de análise, chamar de um outro nome, que eu não sabia o que. Aí quando aconteceu isso, eu também, não, por isso que eu tenho que chamar de análise, eu tenho que entrar nessa disputa. A nossa, a gente mudou para fundamentos de análise. Por que a gente mudou para fundamentos de análise? Porque nas regulamentações do MEC, com relação aos currículos, consta que todo curso de bacharelado em matemática tem que ter análise. E todo curso de licenciatura tem que ter fundamentos de análise. Então a gente diz, é isso que a gente tem, é a disciplina para a licenciatura, fundamentos de análise. E de fato a gente pensa em fundamentos. Do ponto de vista histórico, epistemológico, fundamentos. Não é do ponto de vista de algo mais fácil, né? Assim. Não, aliás, as disciplinas de fundamentos e básicos nunca são fáceis. Exatamente, Elementar, fundamentos. Porque básico não quer dizer fácil. Exatamente. Mas enfim, voltando um pouco mais, tudo isso faz parte do tema da aula, mas voltando a falar algumas coisas que eu, inicialmente, assim, que eu acho importantes sobre o tema da aula. Então, o currículo, como eu falei, no campo da educação, é uma das coisas mais diversificadas e mais difíceis no sentido dos autores que são referenciados. No programa de educação, eu sou da linha de currículo, a minha linha lá é currículo. Tem uma linha lá de formação de professores, mas eu preferi ficar na linha de currículo, justamente para aprender, porque eu acho a discussão mais legal, mais interessante. Assim. E esse campo do currículo, eu acho que é o campo que a educação matemática está mais distante, assim, porque eu acho que a educação matemática, como área de pesquisa, né, como área acadêmica, uma coisa que eu já falei aqui, uma coisa que a gente tem que sempre considerar é que a educação matemática nasceu na matemática, não nasceu na educação, né? Então, a origem da SBEM, por exemplo, é uma dissidência da SBM. Então, as pessoas que começaram a se identificar, inclusive eu mesmo, mas assim, antes de mim, que eu estou falando, não da minha geração anterior, que começaram a se identificar como pesquisadores, digamos assim, em educação matemática, eram pessoas que eram matemáticos, que começaram de alguma forma a se preocupar com o ensino, mas que começaram a fazer algo que se auto-intitulava pesquisa em educação matemática, mas que não saía muito do compromisso, assim, das referências com a matemática, né? Assim. Então, entender que fazer pesquisa em educação matemática é muito diferente de fazer pesquisa em matemática. E eu acho que a área de educação matemática nasceu com esse ranço, assim, de você ter que meio que romper os compromissos com a matemática. Isso não quer dizer superficializar a matemática, mas entender que a sua atuação como pesquisador não é demonstrar teorema. Então, e aí eu acho que nesses anos, né, a área na CAPES, né, por exemplo, também chamada ensino, que na época era matemática, física, química e biologia, basicamente, né, foi fundada em 2000, né, e um pouco veio com esse ranço, eu acho. E aos poucos, desde então, ela vem se aproximando da educação, mais, eu acho, né, assim, vem incorporando discussões de referências teóricas, outras que são mais de educação, né, assim. Um exemplo disso que eu estou chamando de um ranço, assim, só para dar um exemplo. Mas por que eu estou falando que o currículo é fundamental? Porque a maneira de pensar sobre currículo é muito diferente da maneira de pensar sobre matemática. Então, o campo do currículo é muito difícil para quem vem de uma formação em matemática, eu acho. Então, por exemplo,
a área de educação matemática surgiu, isso aqui que eu estou chamando desse ranço. Um tipo de referencial teórico que foi muito dominante no começo da educação matemática foi a psicologia cognitiva estrito sensu, digamos assim, que é aquela psicologia cognitiva que olha, assim, vamos dizer, que são coisas dentro da própria psicologia já superadas, tá? Mas que olham para a aprendizagem como um fenômeno estritamente individual e racional, digamos assim. Então, são aquelas teorias de cognição que procuram criar um modelo para como as pessoas aprendem que é desconectado de aspectos sociais, antropológicos, históricos, como se fosse uma coisa quase biológica. Então, esse tipo de referencial teórico era muito usado no começo da educação matemática, como era muito usado, não, era muito dominante. Cognitivismo clássico. Né? Exato, cognitivismo clássico mesmo. Que é isso, que vê a aprendizagem como um fenômeno psicológico. Busca estruturar assim, as etapas, os aspectos. Exatamente, então. Esquematizar tudo, né? Se seguir essas etapas, você alcança. Isso, exatamente. Então aliás, tem. com 12 anos, Piaget diz que todo mundo é capaz de aprender matemática avançada. Né? Exatamente, isso aí. Então, que são modelos, que são teorias que procuram criar um modelo, então, estruturado, né? Assim, é isso que vocês estão falando, né? Isso foi muito fortalecido pela própria corrente estruturalista, né? Isso, exato. E aí é engraçado que tem uma ponte com a matemática que havia o grupo Bourbaki. Né? O Lévi-Strauss e o grupo Bourbaki tinha ali, era como se, por um lado, né, os cognitivistas encontraram uma forma de se afirmar como ciência, né? Porque é como assim, se a ciência da subjetividade, eles diziam, não, a gente não tem nada subjetivo aqui, é tudo objetivo, é comportamento. E aí se junta com... Aí a matemática ganha mais força ainda, porque aí os caras se sentem mesmo podem falar de qualquer coisa, porque se até o pessoal da psicologia está usando a nossa ideia de fazer estrutura em tudo, então nós somos muito poderosos. Os níveis de Van Hille, né? Exatamente, os níveis de Van Hille. Então, eu acho que os matemáticos, no começo, esse tipo de teoria foi muito dominante, porque os matemáticos se sentem confortáveis, porque aquilo, num certo sentido, é mais próximo da forma de pensar sobre matemática do que outras coisas. E eu acho que o currículo é muito longe, então a gente tem que aprender a pensar de outra forma. Matemáticos, eu acho que eu posso incluir todos nós aqui. A palavra pedagogia, ela sempre foi muito forte. Muito, porque sempre foi utilizada. Não, isso é uma pedagogia, isso aí não interessa, isso aqui não aí desqualifica. Desqualifica completamente. Então, até você falar isso, currículo é uma área, mas não existe uma definição de currículo. Então, só isso já buga os matemáticos totalmente, entendeu? Não existe uma definição assim. Currículo. Definição. Isso, exatamente. Currículo. Então, eu acho que isso já buga. Então, a educação agora tem até um GT de currículo na SBEM, mas eu acho que dentro do campo da educação matemática, essa pesquisa de currículo tem. Não é que não tenha pessoas que façam pesquisa boa em currículo, mas são poucas pessoas. Ainda é um campo muito incipiente dentro da educação matemática. Enfim, isso era uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, tá? E aí é isso, igual eu falei também da Lélia e da Beatriz, isso que eu estou trazendo para vocês é quase um convite, né? Porque o currículo, como eu falei, é todo um campo de pesquisa, tem disciplinas e disciplinas, é uma linha de pesquisa, né? Dentro da Amped é uma das áreas mais fortes, inclusive. Então tem disciplinas e disciplinas. Podia falar Podia ter faculdade de currículo, não? Podia ter uma faculdade de currículo. Eu acho que tem que ter pelo menos uma disciplina de currículo nos cursos de licenciatura, que não tem na pedagogia. Bem, então, isso só para introduzir. Outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que dentro das teorizações curriculares existe, digamos assim, essa classificação muito geral
que é uma classificação das teorias curriculares, tá? Mas que a gente não... que é o quê? Que são as chamadas teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, beleza? Mas que a gente não deve entender essa classificação como uma coisa estanque, nem historicamente, nem linear, né? Nem historicamente, assim, que houve não são fases. Tem uma fase da teoria tradicional, uma fase... Elas têm, sim, uma ordem histórica no sentido de como elas surgiram. Mas como elas surgiram, uma não eliminou a outra. Então, agora estamos na fase, né, assim, Idade Média. A gente vive uma mistura dela. E a gente vive uma mistura dela. Outra coisa que tem a ver com isso que o Marcelo falou que é importante a gente entender é que essa classificação, ela se refere mais ao próprio campo acadêmico e não àquilo que é praticado. Não é assim, agora nós estamos na fase das teorias pós-críticas, então o currículo que acontece na escola está muito longe disso. Foi isso, na que verdade, foi a minha linha de escrever lá. A desconexão completa. Exatamente. Da academia e da prática. Então, quando esses autores falam de teorias tradicionais críticas e pós-críticas, o que eles querem dizer, o que eles querem assim, é identificar momentos históricos onde surgiram, digamos assim, bifurcações dentro da própria pesquisa sobre currículo. Então, esses nomes, teorias tradicionais críticas e pós-críticas, se referem a esses momentos históricos, né? Por exemplo, as teorias tradicionais, elas vêm das primeiras, que foi no começo do século XX, né, 1900 e pouco, que foi quando surgiu o campo currículo como um campo de as primeiras publicações que tinham o currículo como objeto de pesquisa. Isso são as teorias tradicionais. Aí depois teve isso que eu quero falar mais, já continuar falando mais. Depois teve um certo momento em que houve uma inflexão, digamos, né, nessa concepção daquilo que se pode chamar de currículo, que foram as teorias que depois as teorias pós-críticas. Mas isso, essa classificação entre as ela serve mais dentro da própria comunidade acadêmica para identificar esse surgimento de novas orientações teóricas, digamos assim. Isso é uma coisa. Como isso chega na escola, aí já não tem nada mais a ver com isso, tá? Então, não é que agora nós estamos no momento das teorias pós-críticas, né? Eu acho que a escola ainda opera predominantemente dentro da lógica das teorias tradicionais, que são aquelas de cento e poucos anos atrás. Exatamente. Nem, assim, eu coloco essa angústia, eu tenho colocado coisas lá, muito mais a minha vivência, né, das angústias que eu tenho tido e o que cada um desses textos vai me causando de verdade, né? E, assim, uma coisa, quando eu voltei a estudar, e vi tanta coisa sendo pesquisada, agora eu vou falar sobre a sala de aula, eu não estou nem falando de currículo, tá? Tem aquele programa lá, tem que ser ensinado, e muita coisa foi pesquisada para que tentasse fazer com que aquilo fosse mais palatável, a forma de ensinar, e nem isso chega. Nem isso chega, não é nem discussão, não chegou nada. Eu sei que eu estou lá no segundo. Eu e Daniel ficamos discutindo sozinho. Daniel traz coisas para que ele inquieto de caramba e ele vai fazendo. Né? Ele vai botando lá, ele vai mostrar uma forma diferente de ensinar trigonometria e não sei o que, a gente debate. Eu já vou no mesmo campo, né? E dividimos algumas turmas. Então, Gustavo 3, que é ensino médio. Então, por exemplo, eu já vou começar exponencial de uma forma completamente diferente do que eu já comecei na minha vida, porque a gente discutiu isso, mas não existe nem a tentativa. A gente já propôs isso na reunião que a gente tem semanalmente, mas não há nem votação para que a gente faça esses encontros, mas porque o encontro é para dizer, o informe do consulta, foda-se o informe do consulta, bota essa porra no e-mail. Por que a gente não vai, aqueles 2 tempos que a gente tem lá, para discutir pelo menos as nossas práticas, né? Trocar. Nem isso, exatamente, nem isso. Sabe o que eu fiz
lá na IBC, no Benjamin Constant, quando eu cheguei, o primeiro grupo de pesquisa que eu me envolvi foi com professoras dos anos iniciais. Elas têm formação em pedagogia, então tinha muito para ensinar. Então elas tinham curiosidade, porque você citou de ser o cara da matemática, está indo buscar com elas, e elas queriam buscar coisas comigo e eu buscar coisas com elas. Chegou um momento que eu não tive condições de acompanhar as discussões, porque assim, o nosso é muito raso. Aí começou os textos mais profundos, quando chegou alguns tomos, eu falei assim, tomos, o que é isso? Aí comecei a viajar muito e já não eram mais os comentadores, já iam nas fontes oficiais. Aí eu fiquei bem perdido, então assim, eu comecei a ficar muito mais passivo, né, assistindo os comentários dela, mas aprendi bastante. E eu até tive assim, a vontade de fazer pedagogia para poder aprender. Mas aí seriam 10 anos de estudo, eu falei, pô, não vou dar conta disso. Aí eu voltei para a minha área e saí desse grupo com outro grupo de pesquisa, que era produção de material. Então a faculdade tem que começar a mudar, né, os seus currículos. Da licenciatura, né? Eu não sabia quando foi a graduação. Você se formou em psicologia? Não, justamente, eu parei mais ou menos na metade, aí nasceu o Claro Glória também, mas assim, eu desde o princípio eu não achava que, meu objetivo não era me formar, tanto que as matérias todas que mexiam com cadáveres e essas coisas, que eram antes eu vou deixar isso no final, se precisar eu faço, se eu sentir como Mas agora você falou das outras faculdades e tal, quando eu fiz aquela disciplina me deu vontade de fazer. Inclusive, eu até fui procurar professora depois, mas, enfim, não deu certo porque eu tinha que trabalhar. Mas, assim, o que o Quintanilha falou, realmente, isso também está acontecendo muito comigo. Né? Eu estou tentando fazer uma conversa entre as minhas vivências e os textos. Né? E isso traz a gente à tona muita coisa. Né? Uma das coisas foi quando eu entrei no município em 99, e a gente teve, antes de assumir as turmas, a gente teve tipo uma semana de formação, né? Eles deram. Foi em 99? Foi em 99. Eles deram uma semana, aí eu fui, se não me engano, acho que eu fui 3 dias nessa formação. E nessa formação eles queriam fazer com que a gente conhecesse, né, a proposta curricular do município, que é aquela multi-educação. Você já deve ter ouvido falar. Então aí, quer dizer, aquilo ali foi para mim assim um baque, porque por mais que eu tenha tido contato lá na UERJ, né, mais com as teorias críticas, mas nem existia teorias muito pós-críticas lá para lugar. Eu lembro muito do Libani, né, da teoria, acho que é pedagogia crítico-social, lembro muito dessas coisas, tá? Mas ali eu tive um contato com a possibilidade de na prática fazer algo diferente, mas que a gente não conseguia por conta dessa coisa. No tradicional está muito impregnado na gente, né? Na nossa mente, nas nossas práticas. E a gente da matemática mais... Na matemática, então, é uma coisa mais forte. Né? Você falou assim, na época, tem que exercitar um desafio. É o desafio. Você fala assim, não tinha nem um pós-crítico, assim, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente vivenciou enquanto aluno, então você traz toda essa carga. Eu acho até que tinha um elemento, eu até coloquei isso no comentário lá, eu acho que até que tinha alguns elementos na proposta de educação um pouco pós-críticos, porque eles sempre falam assim, no mundo sempre em transformação e a gente sempre tem que estar reformulando, repensando, enfim, as formas, enfim, essas coisas. Falava assim muito de Paulo Freire, falava sabe, sobre realmente essas questões, essas ideias mais marxistas, né? Enfim, mas enfim, foi um baque pra gente. Você falou que teve uma semana. Foi em 99. Em 99, E depois 25 anos depois. Aí eu entrei em 2007 e não teve semana nenhuma. Não. Entrei e fui pra escola. Você entrou quando? 2007. 2007 não teve? 2007 e 2008 não teve nada. Então, Aí agora voltaram a ter. Agora que você entrou no último já teve de novo. Você entrou quando? Em 2017. Já teve, né? Teve uma semana de informação. Teve formação. Teve uma formação. Vamos deixar o Rio Edu, essas coisas. Isso, Paulo Freire. Mas também uma formação super rasa. Né? É isso que eu ia falar. Eu acho que em 99 ainda devia ter um resquício mais profundo que agora. É mais uma empresa. Agora a lógica é bem mais neoliberal. Você vê, a gente já está
já está criticando Paulo Freire e se faz ainda, não, porque não é obviamente a crítica nunca é para rasgar, para compreender, né, tentar evoluir. Eu até falar sobre isso. Exatamente. Nem sempre é assim, mas deveria ser. Mas deveria, né? E assim, e você vê, você vai Já Paulo estão Freire, não sei o quê, a negando, discussão na academia já está pós Paulo Freire, né, há muito tempo. Isso, e a gente não está nesse lugar. Quando está nesse lugar, quando tu está. Eles estão defendendo ainda. Está defendendo, eles agora está se negando o Paulo Freire. Exatamente. Isso aí. Bom, mas aí, voltando aqui sobre. Eu vou falar algumas coisas que nem todas estão no texto também, né? Que esse texto fala mais da. Ele tem mais foco na transição das teorias críticas das críticas, mas voltar. Mas eu acho que ele é muito. Esse é um texto, dentro desse campo do livro, esse é um texto fácil de ler, eu acho. Não sei se vocês acharam. Eu não tenho muita referência, mas achei tranquilo. Ele é mais eu só ele vai falando das referências, eu fico. Mas é um texto. A Alice Lopes eu gostei mais da introdução. Depois que ela começou mesmo a falar, eu nossa. Mas esse livro que eu estou falando do Tadeu, Tomás Tadeu. Eu acho que ele é mais assim, objetivo, não sei, a leitura é mais fluida. Então, eu ia mesmo recomendar esse livro do Tomás Tadeu, mas o outro livro da Alice com a Beth eu acho bom também. Eu conheço, pois é. Que chama. Esqueci o nome, mas eu acho até que eu botei no PDF lá no. Tem um livro que você colocou em PDF lá. Tem um livro que você colocou. Esse, Teorias de Currículo. Esse Tomás Tadeu é Documentos de Identidade. Documentos de Identidade. Esses dois livros, o outro da Beth Macedo com a Alice Lopes, que é professora da UERJ. Isso, exato. Esses dois livros, eu acho que quem quiser se aprofundar nessa área, para começar, eu acho que vale a pena ler esses dois livros, tá? Eu acho que eles são bem assim, panorâmicos. E esse livro da Beth, com a Alice, inclusive, uma coisa que eu acho legal nele, que ajuda para mim a entender, é que ele não é em ordem cronológica, ele vai falando das ideias. Então, por exemplo, conhecimento. Elas vão falar o que a teoria tal entende por conhecimento, o que a outra entende por conhecimento, o que a outra entende por identidade, o que a teoria tal entende. Então, para mim, é mais fácil de entender aqueles conceitos. aqueles conceitos. A sugestão de leitura complementar, eu gostei muito daquela definição do que é pós e do que é neo. E se usa isso, né? Mas isso também não é hegemônico. Não é hegemônico, eu sei. Mas a discussão, não vou nem falar a definição, porque tem mania dessa palavra também. Mas a matemática tem da discussão sobre isso. Essa coisa do código, Marcelo, queria falar? É o nome da Documentos de Identidade. Esse é esse. Esse é Tomás Tadeu. E ele vai seguindo as linhas, né? Mas as sessões não são sessões longas, são sobre linhas. Eu até nessa que tem um fonte engraçado que é quem escondeu o microfone. O que eu botei lá em PDF não é esse, é o da Beth com a Alice. Não, é teorias do currículo. Eu vou olhar esse também. Eu vou ler também. Então, esse eu acho que vale a pena ler, ele dá um bom panorama, assim. Enfim, mas aí voltando um pouco atrás historicamente, essas teorias chamadas tradicionais, eu acho que para entender de onde vêm essas teorias, que elas são também subdivididas, em geral, entre dois grupos que são chamados o eficientismo e o progressivismo. Né? Um autor bem reconhecido do eficientismo é o Tyler. Tem até o termo Taylor, a visão taylorista assim, da educação. E o outro, o progressivismo, um autor muito reconhecido é o Dewey, também é bem, assim, quase dentro da educação tão popular quanto o Piaget, eu acho, que são disseminados. E eu acho que para entender de onde vem, porque para pensar de onde vem essas teorizações, é pensar quando o currículo começou a ser um objeto de pesquisa, né?
E para pensar sobre isso, eu acho que ajuda a gente a pensar a origem da própria escola. Porque a escola que eu digo assim, como uma instituição, quando começou a sair das elites, né, porque houve um momento, eu não vou saber dizer assim, historicamente esses momentos, né, assim, mas acho que é importante a gente entender que houve um momento histórico que só quem tinha acesso à educação formal eram os nobres, né? Eu não vou saber dizer quando, em que século e tal, mas era uma coisa restrita aos nobres. Então a popularização da escola, popularização, eu quero dizer no sentido de atingir, de existir instituição de escola para uma classe mais popular. Popularização nesse sentido. Não fosse tentar universalizar. Não é universalizar. Não chega a ser universalizado. Não é a escola para todos, né? Porque isso é muito recente. Mas assim, tem uma escola mais assim, que pessoas não ricas tinham acesso. Isso tem a ver com a Revolução Industrial. Isso tem a ver com você precisar formar mão de obra. Então não é uma coisa assim, tipo assim, vamos ser bonzinhos. Assim. Essa disseminação da escola tem a ver com as transformações no mundo do trabalho, você precisar formar pessoas para ocupar aquelas posições. Isso ainda e é importante entender também que esse discurso ainda é muito presente hoje, né? Quando o Bolsonaro falou que para arrumar emprego você só deve, falou essa frase, né? Para arrumar emprego você só precisa ler, escrever e fazer conta. Então a questão é que emprego você consegue sabendo ler, escrever e fazer conta. Então isso está na origem da escola. Então a escola foi pensada não para dar uma formação cultural, mas para capacitar as pessoas a fazer certas coisas. E até o novo ensino médio. O Temer foi, acho que ninguém lembra muito, mas o velho ensino médio foi a primeira canetada que ele deu. Logo depois do golpe. E quem ele começou a ouvir? Lema, Fundação Bradesco, Fundação Itaú, essas coisas, porque a coisa do currículo voltada de novo, né, para Formação cultural. Exatamente. Mas é engraçado que isso também está na mente da sociedade. Assim. Os nossos alunos eles falam, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Isso, para. E aí, normalmente a resposta que os professores procuram é quando você for para o mercado de trabalho, para você entrar no mercado, para você fazer um concurso. Ou então Não tem que ser isso. Exatamente, não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento para você ampliar os horizontes. conseguir chegar num trabalho mais qualificado. Então, assim, só estuda para melhorar. Tem uma frase que é muito representativa disso, que é muito assim, banalizada e que tem muito a ver com aquilo que as teorias pós-críticas dizem, que é você tem que ser alguém na vida. Quando você fala, o que está implícito nessa frase? Que você não é ninguém. Então, para você ser alguém, você tem que se encaixar num determinado padrão, né? Assim, e aquilo que você já é desqualificado pela instituição da escola. Essa discussão as teorias pós-críticas ajudam a entender. Assim. E isso a gente vê no Estado, quem dá aula no Estado já viu, né? Que é o momento mais difícil de você dar aula, porque quando o aluno já tomou consciência de que ele, teoricamente, não vai ser ninguém na vida. Ele fala assim, bom, se eu preciso disso para ser alguém na vida, e eu estou vendo há 9 anos que eu não consigo, então não vou ser ninguém na vida. E abandonam. Exatamente. Enfim, mas voltando a essas teorias tradicionais, então essa eficientismo, essas teorias tradicionais, acho que é importante dizer também que elas têm uma concepção, assim, do que é a currícula. Eu falei, não tem uma definição, né, assim, mas eu até comparo um pouco, mal comparando, mas só para a gente fazer uma metáfora, com como foram mudando os conceitos dentro da história da matemática, de função. Como é que o conceito de função foi mudando? Porque conforme você vai aprofundando a reflexão, né, conforme você vai aprofundando a pesquisa, começam a surgir problemas dos quais aquela ideia não está mais contra. Então, foi isso que foi também, fazendo uma analogia assim, foi isso que foi impulsionando essas mudanças do que se entende por currículo. Então, nas teorias tradicionais,
o entendimento era aquele entendimento de currículo tradicional mesmo, como uma lista de coisas. Então é o currículo como conteúdo e conhecimento, basicamente. Né? Isso é o que mais caracteriza as teorias tradicionais, que o que se entende currículo é um conjunto de tópicos, digamos assim, de Tem que coisas. ser seguido. Hã? Tem que ser alcançado, tem que ser seguido. Isso, exatamente. É algo. Sem refletir nada sobre E é algo que é. Então, o conhecimento, quando fala o currículo como conhecimento, isso quer dizer também que o conhecimento é entendido como algo a priori, algo dado. Então, a escola não produz nada. Então, o conhecimento é bem essa visão nas teorias tradicionais. O conhecimento é uma coisa que existe fora da escola e a escola tem que chegar a isso. No final do semestre vai chegar a alguma coisa que é fixa. Então, a visão de conhecimento, isso que é legal o livro da Beth também, da Alice, para ver, porque fala, o que é conhecimento? Nas teorias tradicionais, conhecimento é visto como algo fixo. Então, a escola não produz nada. Então, o eficientismo era a ideia, epistemologicamente, do eficientismo, como o nome está dizendo, qual é a melhor maneira possível de eu planejar o currículo para atingir esse objetivo, para que no final todo mundo saiba o que é, não sei o quê. Então, atingir o conhecimento. E sem problematizar, isso caracteriza muito o eficientismo, sem problematizar as organizações sociais, né? A forma como a sociedade se organiza. Então, o conhecimento é dado, a sociedade é dada, assim, a sociedade é aquilo do jeito que é, então eu tenho que... Então, como eu vou construir uma escola da melhor maneira possível para as pessoas se encaixarem chegarem àquele conhecimento e se encaixarem naquela sociedade, naquela estrutura, naquela organização social. Tá? Isso faz pensar muito na teoria do Oswald, né? De construtivismo de Oswald. Ele vai falar nessa ideia de que você tem que montar um mapa conceitual. Para ensinar isso, ele vai pensar disso. Primeiro você identifica o que o aluno já tem daqui, o que não tem. Você dá as ponte cognitiva para cá, ponte subsursor, né? Todo um esquema. Exatamente. Para garantir a linha de produção do melhor. Isso. É bem essa ideia de linha de produção. Então, Margareth, deixa aberto. Então é bem isso. Só pegando também a fala da Michelle, esse autor que é o Alzhubel, né? Como se pronuncia, mas... A gente fala às vezes Alzhubel. É um autor que foi muito... que também ele vem da psicologia, né? Ele é... Isso, exatamente. Ele foi orientador, meu orientador foi David Tall. Você trouxe o Tall para fazer uma palestra com a gente. O Tall, na verdade, ele tem 2 doutorados, um em matemática e em psicologia, e o orientador dele foi o Alzhubel. E ele... Aliás, mentira, não foi o orientador dele não, mas foi alguém, o orientador dele foi outra pessoa. Mas foi alguém que inspirou, que ele trabalhou junto na época. Mas a linha dele era bem Não, e a linha... mesmo, né? Exatamente, e a linha do David Tall também. De Tall. Ele vem do Alzhubel, né, assim, e é uma coisa assim, que depois que eu fiz doutorado dentro aqui, eu rompi totalmente, assim, com isso. Mas já desde na época do doutorado já tinha discussões com o Tall, que eu vi que ele eu comecei a perceber isso, que ele tinha muito essa maneira, ele tinha muito essa maneira matemática de pensar nas coisas, de conectar aqui. Então é isso, a estrutura, aqueles conceitos do Tall que vem no Alzhubel de imagem de conceitos, é tudo baseado no Alzhubel e é muito estruturalista, né, nesse sentido, é muito assim, então é isso, qual é a melhor maneira de ensinar, né, assim. E é engraçado que ele usa aquele conceito de enação, que é totalmente diferente do conceito de enação que depois ficou, que é pós-estruturalista, aliás, que ganhou um espaço. Que é um conceito todo mundo cognitivista mesmo, né? De energia. Sim. A Débora Ball também. Débora Ball também. Tem muitas críticas, assim.
Débora Ball também, é isso. Então, é algo, esse pensamento de estruturas, né, assim, é algo que é dado a priori, que você vai encaixar o que acontece naquele modelo, né? Então, essa maneira é mais confortável para os matemáticos pensarem. Assim. Positivista, né? Muito positivista. Então, uma ideia, tem uma coisa do trabalho dele só que eu acho hoje uma coisa horrível, assim, que é um negócio que ele chama de processo. Não sei se já ouviram falar nisso, que é traduzido em português para proceito. Então, a ideia de proceito é algo que não é isso que isso eu não acho tão horrível, mas é o que está por trás disso, que é o seguinte, que é algo que é um conceito e um processo ao mesmo tempo. O exemplo bem evidente disso é função. Isso. Até na própria história da matemática foi, por muito tempo, existiu o conceito de função. Função era uma coisa que era vista como uma forma, um processo. Fluxão, né? Até a origem lá do Nilo. Quase 500 anos. Né? Muito tempo depois que começaram a ter as definições do que é a função como objeto, né? Assim, enfim. Então é essa coisa do algo que é conceito e processo, que é objeto e processo, essa dualidade objeto-processo. Isso foi muito popular na educação matemática, não só o Paulo Tupinsky, que era um autor que falava disso, a Ana Sfardi. Então essa coisa era muito popular e ganhou uma dimensão, uma coisa que eu acho meio boba, e ela foi muito, dualidade, processo, objeto, como se fosse uma coisa foda, que vem dessa origem das estruturas, de detectar coisas. Mas o David Bohm em particular, ele chamava isso de conceptual divide, que era, na verdade, o que ele queria dizer, que basicamente a capacidade de empacotar e desempacotar, que ele falava, né, assim, que é você, no momento que você está pensando em alguma coisa de matemática, a sua habilidade em transitar entre a visão de algo como conceito e como objeto. Então, quando é necessário empacotar e desempacotar, beleza? Essa habilidade, ele dizia que era o que separava, por isso que era o conceptual divide, as pessoas inteligentes das não inteligentes. Isso era o que separava as pessoas boas e matemáticas. Então ele tinha aquela concepção do ser bom em matemática como algo dado. Então você não tinha meio que nada a fazer, você tinha que... Então o objetivo da pesquisa era como identificar as pessoas boas em matemática. O que você acha? Tem uma lenda, que eu não sei se é lenda ou não, de que um dia Piaget comprou Binet para tratar dos testes de inteligência, para tentar entender sobre isso. Eu ia falar aqueles testes de inteligência. Agora eu ia falar. E aí o Piaget perguntou para o Binet, mas então, o que teu teste mede? Aí o Binet fala, inteligência. Aí o Piaget, beleza, mas qual que é teu conceito de inteligência? É o que o teste mede aqui. Eu ia falar agora, exatamente os né? testes de QI. Essa coisa do ser inteligente, né? Essa é a minha ideia. Porque se ele definiu que matemática é aquilo, então ele tem aquilo para diferenciar. É isso aí. Será que quem bota os testes é suficientemente inteligente? Mas é isso, é uma coisa completamente enviesada, né? É uma coisa que mede aquilo que ela própria propõe. Então é claro que vai dar certo. É claro que a conclusão... Enfim. Mas isso tem muito a ver com essa coisa do eficientismo também, né? E aí dentro das teorias tradicionais, aí já tem o progressivismo, que o que diferencia do eficientismo é que começa a ter um questionamento maior das estruturas sociais. Então o progressivismo, ele já começa a propor um currículo cujo objetivo era, digamos assim, possibilitar uma mobilidade social. E isso começa lá na década de 30, 40, mais ou menos. Assim. Então, é diferente do eficientismo, ele começa a questionar mais a sociedade. Mas ele não sai daquele paradigma de que o currículo, quer dizer, está na mesma concepção de currículo como conhecimento.
conhecimento dado a priori, o currículo é uma lista de coisas, tá? Então, o progressivismo e o eficientismo têm isso em comum. O que diferencia um pouco eles é que o eficientismo ele não questiona, ele quer as pessoas se encaixarem. E o progressivismo já começa um pouco a questionar, a defender a mobilidade social, mas eles operam no mesmo paradigma que é qual é a melhor forma possível que você tem que programar aquilo que é dado na escola para se chegar naquele objetivo, né? Então, basicamente, a grosso modo, é isso que caracteriza as teorias chamadas tradicionais. Ficou claro? Você citou a história da matemática, né? Eu participei como um dos covais lá da Tatiana, quando ela estava escrevendo o primeiro livro dela na especialização. Onde a história da matemática e a pesquisa sobre isso, ela contribui ou ela está incluída nessa discussão toda sobre o currículo? Você sabe se tem alguma linha? Não, acho que não tem, até porque essa linha do currículo, como eu disse, ela não chega tanto na matemática, ela está chegando na matemática agora, não tem tempo, né? Mas a gente pode construir essas linhas, assim, a gente pode construir. Na própria história da matemática, uma coisa que a Tatiana fala muito é como os paradigmas historiográficos mudaram, né? Isso tem muito a ver com decolonialidade também. Recentemente, porque, sem querer desviar muito do assunto, mas o que, falando de maneira muito resumida, o que muda esses paradigmas historiográficos é basicamente olhar a história com referência no presente ou não. Então é olhar, por exemplo, você olha a história de determinada, a matemática, né? Até o nome matemática é complicado quando a gente pensa em história, porque é aquilo que hoje nós identificamos como a mesma coisa é de matemática. É aquilo que com o nosso olhar nós identificamos como matemática, mas que naquela época não necessariamente era. Ou naquela época, naquela cultura, né? Assim. Então a história, que até alguns autores Grant chamam de história e herança, né? Assim, que é quando você vê a produção científica, digamos assim, de determinada cultura como uma versão mais primitiva daquilo que se faz no presente. Então é isso que diferencia os paradigmas, é você olhar a história com referência no presente, que é um paradigma que já meio superado, ou olhar a história com referência na própria cultura. Que é que, o exemplo muito evidente disso é do chamado, aquele negócio crises incomensuráveis, que não existiu. Então a gente identifica uma chamada crise dos incomensuráveis na matemática grega só quando a gente olha a matemática grega com o nosso olhar. Então, com o nosso olhar, qual é o problema da matemática grega? Basicamente, não identificar os incomensuráveis como números, né? Assim. Mas isso é um problema para os gregos, isso não é um problema. Bem definido que é o número grego. Número e aqui não era e pronto. Está confortável para o gente. Com certeza a Tatiana vem evoluindo. Eu queria saber essa visão que ela tinha sobre a história e, obviamente, ela já evoluiu pra caramba. Sim, mas no momento ela está totalmente imersa na campanha. Eu sei. Não, botaremos. Esta é a história. Eu vi. Ela está postando na Eu sigo ela o tempo todo lá. Ela chegou na sala de aula de novo. Enfim, aliás, ninguém vai reclamar que ela não vai falar, mas enfim. Eu só ia chamar a atenção desse negócio do conhecimento dado, né? Quando a gente faz um concurso, uma prova de aula, normalmente é julgado em cima do que o cara espera de uma aula daquele tema, né? Exatamente. E é isso, é como se tivesse um modo melhor, um modo mais certo, Se você foge exatamente, normalmente está apto ou não. eu já vi gente assim, tomando nota muito baixa em nota em prova de aula porque tentou fazer uma coisa, sei lá, conjuntivista. Pois é, aí tem só aparência também, eu sempre falo para as pessoas, a primeira coisa que você vai fazer um concurso
Para você saber quem é a banca, exatamente. Mas Você não. falar a linguagem O dele. Marcos Paulo. Ele recebeu nota 10, né? E ele montou uma aula completamente diferente sobre o estudo da hipérbole. Nossa Senhora, eu fiquei Mas enlouquecido. No Cefet, quando ele estava fazendo especialização aqui. Né? Ele entrou lá e a prova de aula agora depende da banca. Exatamente. Entendeu? A banca, né, tinha a mente aberta para poder ver uma. A gente não consegue ainda concurso, ainda não conseguimos até agora concurso para professor de educação matemática minha, mas já conseguimos 2 concursos para substituir. Eu mandei ali sempre de mão. E nesses concursos vai estar lá, cálculo e educação matemática, e tem os referenciais. O pessoal da matemática não consegue, é muito difícil. Pois é. Porque a gente, de fato, quando eles vão e colocam a banca, tem a postura de botar as duas coisas. Bota a questão de cálculo, bota a questão do referencial e como você mistura essas duas coisas. Não, as pessoas da matemática não conseguem reconhecer aquilo com saber. Exatamente. Porque o que não é matemática eles não identificam. É uma cegueira mesmo. Mas está Sabe sendo, quando você bota um filtro, uma tá cor sendo assim? tão bom e está funcionando tão bem. A gente espera com isso conseguir abrir espaço justamente para ter contratação também permanente de gente da educação matemática. A Paula, que é da matemática, quem é? Sei, que ela está como substituta, né? Tá. Ela, eu acho que deve ser a primeira vez que a gente tem uma substituta coordenando os cálculos da licenciatura. Legal, que bom. Entendeu? Então aí você vê que já tem um reconhecimento Enfim, mas só comentar antes da gente sair pro café. E aí, basicamente, essa parte que eu falei até agora eu nem falo no texto, tá? Mas nesses livros, depois, se vocês quiserem ler, vai falar sobre isso. Mas só... E aí depois, basicamente, aí quando eles voltarem pro café, eu quero falar mais, desenvolver mais disso. Mas, basicamente, as teorias críticas, elas já desconstroem completamente essa visão do currículo como conteúdo e conhecimento. Quer dizer, completamente não, mas desconstroem... Estremecem, né? Elas problematizam muito isso, certo? E elas nascem muito a partir de uma tradição marxista e neomarxista, as teorias críticas, né? Assim como a pedagogia crítica de Paulo Freire também vem muito com influência dessas coisas, né? Então elas vão questionar isso tudo. Tem 2 autores que são muito reconhecidos, que são Michael Apple e Michael Young, né? Esse tempo todo o texto. Um deles, eu nunca sei qual é qual, eu confundo os 2. Um deles foi o orientador do autor desse texto, né? Que é o Antônio Flávio Moreira. E eu da sociologia inglesa, não é? Exatamente, isso. Esses dias. Isso aí. Tem toda uma nova sociologia da educação, que é bem que nessa linha aí, que eles falam sobre isso. E aí eles começam a questionar uma coisa que as teorias tradicionais não questionavam, que é o seguinte: qual é o papel da escola? Eu acho que isso é talvez a grande mudança de paradigma com o surgimento das teorias críticas. Então reparem que é bem, por isso que eu fiz essa analogia com o conceito de função, que é bem essa coisa, quando você começa a aprofundar no estudo de alguma coisa, você começa a perceber aspectos das coisas das quais aquele conceito não dá mais conta. Então isso que força o alargamento dos conceitos, digamos assim. Então aí, a partir desse questionamento, qual é o papel da escola na sociedade, que era uma coisa que era completamente ausente das teorias tradicionais, não era questionado, não era problematizado, isso leva também a um questionamento sobre o que é que nós entendemos como currículo então. Então, se você está questionando o papel da escola, não cabe mais aquela ideia de currículo como uma lista de coisas, porque a própria escola, o próprio sentido de escola não é mais fixo. Então, como é que o currículo pode ser fixo? Né? Então, elas já começam a
a questionar isso. E aí, só também muito rápido, e aí o que leva depois ao surgimento das teorias pós-críticas? Muito grosso modo também, as teorias críticas, elas ainda são muito estruturalistas, e aí no sentido do estruturalismo que vem do próprio marxismo, né, que é qual essa ideia de estruturalismo? Que basicamente reduz tudo à classe, reduz tudo à categoria classe, né, assim. Então, dentro dessa visão estruturalista que vem do marxismo e do neomarxismo, as teorias, a crítica que se começou a fazer às teorias críticas, que aí já é mais próximo do que esse texto vai falar, né, que ele vai falar da crise das teorias críticas, né, nesse texto aqui, é um pouco de que nessa visão estruturalista do marxismo as coisas ainda têm um lugar que é muito assim, vamos dizer, maniqueísta, que é muito assim, a escola é vista como um instrumento do sistema capitalista. Basicamente, o que as teorias pós-críticas vão falar é que, beleza, às vezes mas também não é só isso. Não é bem assim, a escola é muitas outras coisas, né? Assim. Então, basicamente, o que as teorias críticas vão querer dizer é que a escola, a aula, o papel do professor também não tem sentidos, nada disso tem sentidos fixos a priori. Assim. Tem uma linha dentro das teorias críticas que é antifundacional, acho que é assim, que fala que nada tem fundamento, no sentido que as coisas não têm um fundamento que eu quero dizer são tipo lugares fixos, as coisas, tipo assim, o que é professor se constrói no próprio ser professor, não tem uma coisa a priori, o professor é isso, a escola é isso. Então, nas teorias críticas é um pouco assim, tudo é muita coisa ao mesmo tempo, né? Assim, um exemplo que eu gosto de dar sobre isso, que é um exemplo com o qual eu me identifico até na minha própria experiência na escola, que é até a tese de doutorado do Thiago Ranieri, que é professor da Faculdade de Educação e é atual coordenador do programa de educação, que ele fala sobre a experiência de pessoas gays na escola. E aí, só que na tese dele, ele vai falar que isso que eu me identifico, esse é o meu caso, tá? Porque a gente sempre pensa, assim, no senso comum, digamos assim, a gente sempre pensa na escola como para as pessoas gays como um lugar de bullying. E às vezes é mesmo, mas às vezes não é. Às vezes a escola, isso foi acontecer comigo, porque quando me identificando lá na adolescência como homem gay e tal, aí eu ficava mais confortável na escola do que na minha família. Então a escola era um lugar de acolhimento. Eu conversei com um pesquisador da Fiocruz, que nós fomos a um churrasco lá na casa dele, Gideon, ele e o marido dele lá, e ele falou exatamente isso que você parou. Ele se sentia melhor na escola, né, do que na família dele. Ele era muito rejeitado. Exatamente. Julgado. Mas isso também não quer dizer que eu não sofri bullying, eu sofri episódios de bullying. Então é isso, tudo, não é uma coisa, não é uma coisa bem ou mal. Assim, então, eu acho que a grande mudança das teorias da crise das teorias críticas é um pouco isso, que as teorias críticas operam a partir dessa herança estruturalista ainda uma ideia do bem e o mal. E as teorias pós-críticas é o bem e o mal ao mesmo tempo, é tudo, entendeu? Então é um pouco isso, mas... E o texto diz que teve em determinado momento que eles não queriam aceitar essas questões sociais incorporadas ao currículo. Isso. Eles achavam que a classe dava conta. Exatamente, isso aí. Mas isso traz angústia. Angústia é uma coisa boa. Angústia é ruim em alguns... Depende, se ela te gera um... Exatamente. Então, por exemplo, isso tem me gerado coisas que
minha cabeça ficou o tempo todo como é que... Mas é porque a gente é formado não só como professor, mas como pessoa. Dentro de uma lógica ocidental, colonial, que a gente tem que saber as coisas, tem que ter a gente tem que ter uma visão definitiva das coisas. Né? Exatamente. Eu vejo muito assim, filme. Eu gosto muito de cinema, né? Assim, mas eu odeio filme que explica tudo. Eu gosto de entender direito, aqueles filmes que acabam você não sabe direito o que aconteceu. Acaba e você fala, caraca. E outro engraçado, eu odiava esse filme que deixava em aberto e hoje em dia eu acho eles muito mais interessantes. Porque você fica pensando, criando, né? Eu odeio aqueles filmes que sabe que no final tem até às vezes uma narrativa assim, que vai explicar, isso, aí começa a mostrar assim, isso aqui foi não sei o quê. Assim, eu gosto de não entender direito as coisas. Assim, sempre tá com alguma coisa em aberto. Mas isso é muito, o pós-estruturalismo vai trazer muito isso, né? Não só essa questão de certo, errado, bem, mal, mas também de olhar para além, olhar para os pequenos, para as pequenas coisas, e não sempre para o macro, tem uma questão de outra escala de olhar também, de um outro fluxo. E a própria escrita aí também muda totalmente, né? Isso é bem importante também nessa transição das teorias críticas, que as críticas olham sempre no macro, então daí é o estruturalismo. Então a luta de classe, não sei o quê. E essa lente, eu gosto de pensar como uma lente mesmo, porque uma lente, você bota uma lente assim, você tira o indivíduo se encaixando no macro. Isso. A crítica. E a pós-crítica não. Exatamente. Mas não é apontando ao indivíduo daquele ponto de vista de como esse cara aprende ou aquele. Não, são as dinâmicas, é um negócio muito mais. Aquilo que se capilariza. Agora, justamente, isso não elimina a luta de classe, mas quer dizer que não é só a luta de classe. Entendeu? Não é que a gente diz que, não tem luta de classe, não é isso. Mas não é só isso. Isso é muito pouco para dar conta do que acontece ali dentro da escola, dentro da sala de aula, entendeu? Então não é só tipo assim, a pessoa, o aluno preto, pobre, favelado, então ele vai estar de determinada forma. É isso que as teorias críticas não dão conta e essa é a crise. Essa coisa do bem e do mal, né? Bem, tirando o Bolsonaro, que é mal mesmo, intrínseco, é uma coisa, né? Tirando ele, a família dele. Normalmente o bem e o mal. Toda a galera lá. Essa galera toda aí. É alguma coisa que aconteceu. Não fica triste, né? Metade do Brasil. Metade do Brasil. Isso aí. Então vamos lá tomar um café. 5 minutos para a coisa comigo aqui, ó. E bora, né?